Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-nos os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Nós aprendemos que Adão pecou e por causa de Adão ter pecado, nós herdamos a natureza pecaminosa. E se o Senhor não operar em nós, nós temos a tendência de sempre escolher o que é mal e nos satisfazermos daquilo que é mal. Porque a nossa carne grita e gosta de satisfazer. Mas graças a Deus nós somos alcançados pelo Senhor, que nós somos alcançados pelo Espírito Santo e agora não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Eu não ando naquilo que eu acho, eu não ando naquilo que eu penso, eu não ando como o mundo está indo, eu não ando como o sistema está indo, eu ando na contramão do sistema, eu ando pela palavra de Deus. E nós vamos ver que eu quero já intitular essa mensagem, apesar que nós vamos ler um livro no Antigo Testamento, mas nós vamos fazer aquela ligação com o Novo Testamento, como Jesus, o pão da vida. Porque nós vamos falar muito aqui sobre o pão que Deus mandou para ele, porque eles murmuraram contra o Senhor. E Deus mandou pão para eles. E eles comeram durante 40 anos aquele pão. Deus sustentou, supriu a necessidade daquele povo. Mas aquele povo sempre estava murmurando, sempre reclamando. Como nós. Às vezes você pede um emprego, Deus te dá emprego, você começa a murmurar do emprego. Às vezes você pede uma casa, Deus te dá a casa, você começa a murmurar do seu casamento, nada está bom para você. Aí quando você está lá naquele outro que Deus te colocou que você queria, você lembra de um benefício que você tinha no outro emprego, ou você lembra da sua casa antiga e você começa, quem dera eu tivesse naquele emprego, quem dera eu tivesse naquela casa. Casa, carro, emprego, coisa a gente conquista. Basta você trabalhar, mas a salvação, ela é provisão de Deus e é de graça. E o mesmo pão que foi enviado do céu, depois Deus enviou o seu próprio Filho Jesus e se denomina o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E eu quero falar um pouco sobre essa história que aconteceu aqui, sobre essa narrativa e quero fazer algumas aplicações e depois nós vamos linkar lá com o Novo Testamento que está em João 6. Então acompanha comigo, vamos reler novamente, vamos falar algumas coisas. Hoje eu vou tentar ficar preso ao papel, vou tentar ser mais rápido também, igual o pastor prometeu, vou tentar ser mais rápido também. Os irmãos perceberam que nós abreviamos louvor aí, a gente está um pouco sem voz, e eu também não estou diferente, ainda mais que, como diz o pastor Ger, quando o louvor mexe com a gente também solta a voz, aí começa, e antes que eu comece a ficar tossindo aqui, então vou abreviar para que os irmãos também não percam aí aquilo que o Senhor falou comigo. Irmãos, então eles estavam no segundo mês de quando eles tinham saído do Egito, então era muito recente. Eles tinham visto o milagre, como o pastor mesmo pregou, eles foram levados ao beco, eles atravessaram o mar a seco, eles viram Deus livrando ele das mãos do inimigo. Estava muito recente o milagre deles. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a murmurar contra os líderes que Deus levantou. E aqui já nos faz uma aplicação muito grande. Às vezes Deus te dá um milagre, Deus te dá a provisão, passa pouco tempo você já está murmurando. Nós estamos murmurando, porque nós somos maus.
E a congregação murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E aqui eu gostaria de fazer outra observação. Não é qualquer líder, não são esses líderes que ficam oprimindo as suas ovelhas, falando que você tem que fazer isso porque é a minha vontade, porque eu sou ungido do Senhor, porque eu sou o anjo dessa igreja. Não! Eram líderes que o próprio Deus se manifestou, que chamou a Moisés na sarça ardente, onde o fogo não consumia. E aqueles líderes, eles não falavam deles mesmos. A palavra de Deus vai falar que Deus falava com Moisés face a face. Eles estavam reclamando desses homens de Deus. Homem esse que uma vez mais lá para frente ele vai descer, eles nem conseguem olhar para o rosto dele, porque a glória de Deus se manifestou lá no alto e a face dele brilhava. Era esse homem que eles estavam reclamando. Então não é errado às vezes a gente requerer de um líder, às vezes segundo que está o estatuto, segundo que está a assembleia, mas se o líder, seja ele pastor, seja o seu líder de diaconato, seja a sua líder de mulher, se ela estiver dentro da palavra de Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo, movendo ali, quando eu falo da palavra de Deus, não é ler um versículo, mas é falando aquilo, sendo fiel ao texto, vivendo segundo a palavra de Deus, você está errado como esse povo estava. Deus vai tratar com eles lá na frente, porque murmuração é uma coisa muito grave. Nós temos a tendência de reclamar. Eu gostava tanto daquele pastor, eu gostava tanto daquele líder, o líder fazia isso, mostrava ali, falava isso comigo, mas não lembra que o pastor adulterava, não lembra que o pastor roubava, não lembra de nada, só começa a lembrar porque quer murmurar, quer falar das coisas que estão acontecendo. Irmãos, não é julgando indireta para ninguém, tá? Porque púlpito não é lugar para isso. Eu estou falando que isso acontece no nosso meio evangélico. Eu converso com pessoas de igreja lá, no meu serviço, eu sei que vocês conversam. Cristina sempre conta um caso que chegam até ela falando, irmãos, isso acontece. Às vezes o cara está lutando, labutando, pregando a palavra, o cara sempre reclamando. Aí quando não tem nada para reclamar, o cara sai de short na rua, lá o pastor de short, olha lá o pastor correndo sem camisa. Daí não foi indireta não, viu, pastor G? Amém. Amém, irmãos. Não resisti, vou parar com isso. Irmãos, e a congregação se levantou de forma coletiva. Não foi um irmão que estava insatisfeito, não era dois. Foi um povo que se levantou contra aquele a quem Deus falava face a face. Nós vemos que eles murmuravam. E no versículo 3, eles começam... E já viu uma pessoa que reclama quando não tem motivo? Ou quando está insatisfeita com tudo, começa a falar nada com nada. E aqui que o povo estava falando era isso. Olha lá no versículo 3. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. Que é isso, irmãos? Deus tirou eles lá, fez um monte de milagre. Conservou os primogênitos daqueles que obedeceram, que passaram o sangue do cordeiro. Está chegando a Páscoa e nós vamos ver uma pregação sobre Páscoa também. Por que Deus ia matar eles no deserto depois que Deus tanto fez por eles? Porque eles clamaram, eles estavam sendo afligidos e Deus ouviu a oração deles. Mas nós vemos na quarta-feira que Deus já tinha pronunciado a Abraão que eles viveriam escravos em nação estrangeira. E eles clamaram, por que Deus ia matar eles? Não, e olha, continua, olha o trem sem fundamento aqui. Na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e comíamos para nos fartar. Irmãos, escravo não tem direito a carne frequente, não. Isso era de vez em quando. Eles estavam vivendo um momento de fantasia, tiveram ali uma festividade, eu não sei, ou alguém foi benevolente com eles e deram eles carne, mas eles não comiam carne frequentemente. E aqui eles estavam reclamando de Deus. Deus estava provendo, nós vemos aqui que Deus, o pastor fez a analogia do casamento, que Deus ia prover se eles obedecessem. E antes que ele fizesse essa aliança, Deus já tinha chamado e sempre estava provendo com ele.
o fato deles terem a nuvem que cobria eles, o fato de ter um fogo à noite para que eles fossem aquecidos, já era uma provisão de Deus. Eles queriam a água, chegava lá onde que a água era amarga, tocava e as águas ficaram doces. Mas o povo reclamava, o povo murmurava. E eles começaram a fazer coisas infundadas, que igual eu estou falando, nem coisas que não tem fundamento. E eles começaram a agir, como eu já citei o exemplo, que a gente faz isso. A gente faz. Quem dera eu tivesse naquele emprego que você era obrigado a fazer hora extra, que seu patrão te chamava de burro, que seu patrão aproveitava de você, que você tinha altas coisas, que você era lá no outro lado da cidade, você ficava mais dentro do ônibus que dentro da sua casa. Aí você começa a reclamar, não, quem dera eu tivesse lá, pelo menos eu ganhava bem, pelo menos eu tinha lá a minha função que eu gostava. A gente faz isso na igreja também. Às vezes você está num lugar que está sendo exposição bíblica, que está falando de Deus, que Deus está agindo, que Deus está movendo. Ah, não, quem dera eu estivesse lá naquela igreja, porque aquilo tinha isso. Porque aquilo tinha isso, a gente faz. Tomara, por que Deus me trouxe para cá? E eles começam a falar, tomara, era melhor eles terem morrido, Deus ter matado eles de fome no deserto. Então por que eles clamaram a Deus? Se eles quisessem morrer mesmo, eles falaram, Deus, nós queremos morrer, nos mata. Fazer igual Elias fez lá, me mata, não quero viver mais, estou desgostoso com a vida. Mas isso era uma reclamação sem fundamento. Porque muitos de nós, quando nós não temos nada para reclamar, quando nós estamos sem fundamento, nós começamos a falar coisa demais. Irmãos, e no versículo 4, nós vemos então o Senhor falando a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, ei que vos farei chover pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. Olha aí, irmãos, olha nós se a gente nos encaixando nisso aí. É de cada dia, a gente fica preocupado, né? Faz seus planos, médio, curto, não que seja errado planejar, mas a gente fica preocupado também, às vezes fica ansioso um pouco, não é ruim não, porque te faz você ter estratégia, mas aquela ansiedade que te faz mal, aquela incredulidade, isso é errado, irmãos. Isso é errado, você deixa de confiar em Deus. No versículo 4 e o 5, Deus está anunciando a Moisés o milagre que ele vai fazer. Ele vai fazer chover pão. E olha aqui, diariamente, a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E Deus vai falar o que vai ser essa prova aqui, mais na frente. Quando nós oramos, quando nós vemos lá a oração modelo Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Irmãos, se planeje, né? Planeje fazer, planeje ter, estude, trabalhe, mas não fique preocupado com o dia de amanhã, que basta o seu dia, o seu próprio mal. Se você tem um pão hoje, graças a Deus, glória a Deus, agradeça a Deus por esse pão. E continua no versículo 5, dar-se-á que ao sexto dia, preparação para que colherem o será o dobro do que colhem a cada dia. Então, no sexto dia, eles vão colher o dobro. Porque no sétimo, eles não vão recolher. Eu estou adiantando aqui, dando um adianto aqui para vocês. Eu ia falar outra palavra aqui, mas às vezes eu ia errar. E aqui os mais atuais iam rir de mim. Então, no versículo 6 diz assim, então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Olha a palavra aí de novo. Esse texto está querendo enfatizar murmuração. Porque ouviram as vossas murmurações. Pois quem somos nós? Aí Moisés já
Quem somos nós, eu e Arão, para que vocês reclamem de nós? Moisés vai responder essa pergunta aqui lá no versículo 8. Porque eles estavam levantando contra ele, mas quem era eles? Não era eles que guiavam o povo, não era eles que proviam para o povo, não era eles que da cabeça deles batiam, oravam numa rocha e saía lá a água. Não era eles, não era da cabeça deles, eles eram guiados pela voz do Senhor. E no versículo 8 ele vai dizer assim, prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão que vos farte. Eles não vão só comer o que é necessário, eles vão se fartar de pão. Vocês lembram lá na multiplicação dos pães, todas as vezes que Jesus multiplicou os pães, sobrou. Todas as vezes. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Irmão, se você anda murmurando, vigia. Vigia. Com que vos queixeis contra ele? Contra ele. Porque quem somos nós? As vossas, olha a palavra de novo, as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Se você tem um líder, se você tem uma pessoa que está te admoestando, está te ensinando na palavra do Senhor, porque no Antigo Testamento aqui o Senhor aparecia face a face a Moisés, se manifestava a Moisés, mas hoje o Senhor nos deixou a sua palavra, que o Senhor chama homens, mulheres, que sejam iluminados pela palavra do Senhor e ensina ao povo. Quando você começa a murmurar, e aqui eu não estou falando de atitude, irmão, não estou falando de roupa, não estou falando de costumes, eu estou falando de como uma pessoa começa a te admoestar, começa a te ensinar na palavra e você começa a murmurar contra aquela palavra. Porque o povo também murmurou quando Jesus falou que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Dura esse discurso. E às vezes os discursos não são para... E a maioria dos discursos, esses discursos que são para ficar massageando o seu ego, para falar que você vai vencer, para falar que você é mais que vencedor e você não vai ficar doente, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não está na palavra do nosso Deus. Pelo contrário, vai ser levado para o beco, vai ser afligido, vai ser provado. Mas se passar pela água e pelo fogo, tudo não será atingido. Irmãos, Moisés está falando contra o Senhor, e quando nós nos levantamos para murmurar de alguém que está fundamentado na palavra de Deus, está ensinando na palavra de Deus, nós reclamamos é do Senhor. É do Senhor. Não estou falando aqui de como fala uma oratória, se fala bem, se tem a voz ruim igual a minha, que fala de forma meio devagar. Não estou falando disso. Estou falando do teor do que está sendo falado, da mensagem que está sendo anunciada. E quando nós levantamos é contra o Senhor, porque é o Senhor que é o dono da palavra. Quando um pastor fala assim, você não pode ter relação com a sua namorada antes do casamento, você não pode roubar, você não pode pegar aquilo no seu serviço, porque não é seu, você não pediu para ninguém, você está roubando. Quando você vai lá no médico e mente que tem uma dor para pegar um atestado para você viajar, não é contra o pastor, irmão. Isso é mentira, é contra a palavra do Senhor. Se você murmurar e falar que o pastor é certinho demais, você está se queixando é contra o Senhor. Não é contra alguém que está te orientando. Disse Moisés a Arão, diz a congregação, estou no versículo 9, dos filhos de Israel, chegai à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Olha que misericórdia do Senhor, mesmo eles murmurando, mesmo eles querendo coisa, mesmo eles fantasiando, reclamando sem motivo.
Deus se manifesta a glória dele. Muitas das vezes nós murmurando, nós todo pecado, todo avacalhado, Deus se revela a nós e nos traz o arrependimento. E no versículo 11, vai se cumprir aquilo que Moisés disse que iria se cumprir. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, tenho ouvido as murmurações, repetindo as murmurações dos filhos de Israel, dizem: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordonizáveis, cobriram o arraial pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. Aqui as cordonizes, dentro da soberania e vontade de Deus, foram enviadas àquele lugar para que o povo pudesse se fartar de carne. E eles comeram carne. E o orvalho cobriu o arraial. Mas quando o orvalho evaporou, quando fala lá no versículo 14, restava uma coisa fina, semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Aí os filhos de Israel, lá no versículo 15, viram e disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Vê a geada, na hora que ela... Orvalho. Geada, vê o orvalho, na hora que o orvalho some, fica ali o pão. E eles: o que é isso? O que é isso aqui? Coisa fininha. Aí Moisés vai e fala para eles: esse é o pão que Deus vos dá. E eis que o Senhor vos ordenou: colhei disse cada um segundo o que pode comer um gome, ou seja, uma medida, a 10ª parte de um efa. Aí o pastor que é bom de medida, eu fiquei de procurar essa medida aí, mas não achei. Depois você procura lá o quanto que é um gome. Então, se é uma pessoa, deveria pegar um gome. Se é 2, 2. Se é 3 e assim por diante. De maneira que a família pequena pegava e não faltava, e de maneira que a família grande pegava e não sobrava. É isso mesmo, não é? Família pequena pegava e não faltava. Família grande pegava e não sobrava. É isso mesmo. Isso mesmo. Os irmãos entenderam o raciocínio? Tá certo, né? Está errado, irmão. No final do culto você conversa comigo. Diz assim, vamos ler lá, versículo 16. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disse cada um segundo que pode comer um gome, por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para o que se ache na sua tenda. Assim os filhos de Israel colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gome, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava que colhera pouco, pois colheram cada um o que podia comer. Vocês lembram que Deus falou que ia dar o pão? Lá no versículo 4. E que eles iriam provar se eles iam guardar os mandamentos e a lei do Senhor? Deus deu uma ordem específica para eles. Está aí o pão, através de Moisés. Está aí o pão. Vocês vão pegar uma medida específica, mas não vão pegar para sobrar. É diário. E no 6º dia, nós vamos ver mais na frente, que vai falar, no 6º dia vocês vão colher mais, porque o 7º dia é o dia de descanso. Que eu já estou adiantando a história, tá, irmã? Ainda nós não lemos, não. Deu uma ordem para ele. Irmãos, Deus dá uma ordem para nós ou não dá? Nós não temos a palavra do Senhor? Deus fala, faz e não faz. Mas a gente insiste em desobedecer a Deus. Nós insistimos querer dar um jeitinho para aquilo que é conveniente a nós. Nós fazemos isso porque nós somos maus, nós temos a natureza mal. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, nós vamos sempre estar querendo pecar. E olha o que aconteceu. Disse Moisés: ninguém deixe para a manhã seguinte. Eu tenho certeza, irmãos, eu falo com certeza. Com certeza.
Se Deus mandasse pão do céu e falasse para cada um aqui, ó, vou usar uma medida que todo mundo conhece. Cada um vai pegar uma xícara. Xícara é muito pouco, né? Tem irmão que come mais. Cada um vai pegar 1 litro. Vai pegar 1 litro ali, dá uma leiteira de 1 litro. O irmão vai sair cheio ali de pão do céu. Mas não pode pegar para sobrar, não. Tenho certeza que tem gente que vai pegar 2, que vai pegar 3, porque o ser humano é mau. O ser humano gosta de levar vantagem em tudo, até com as coisas de Deus. E tinha uma ordem específica. No versículo 20, olha só para vocês verem. A gente fala muito do povo de Israel, fala muito do povo que o povo era incrédulo, que Deus, eles viram Deus fazendo tantos milagres, mas a gente é a mesma coisa. Tão pecadores quanto eles. Ele disse assim, versículo 20, eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, provavelmente larva, mosquito. E Moisés indignou contra eles. Imagina o líder, olha, eu falei para vocês, é um gome, vai colher diariamente, não vai pegar para sobrar, vocês vão lá e pega. Vocês vão lá no meu serviço, a gente costuma falar assim, quando alguém começa a reclamar, murmurar, aí o outro peão vai falar assim, é isso que você merece. Ah, é isso que eles mereciam. Pecou, desobedeceu, tem a consequência. Não tem jeito, é a lei. Colhiam-no, pois, amanhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Tem uns historiadores que falam que isso era algo natural, mas não é natural. Porque no 6º dia eles colhiam em dobro, no 7º não tinha. E se derretia aqui durante o dia, que a gente sabe, pelo calor, a geada vai se derreter, tudo bem. Mas esse fato do 7º dia não ter, isso refuta os argumentos deles. E no versículo 22 em diante, vai enfatizar muito sobre o dia do Senhor. O dia. Aqui era o sábado, sabá. O pastor Gerry falou sobre o domingo, Dominus, né? Porque a igreja primitiva, depois que Jesus ressuscitou, passou a se reunir aos domingos, então a gente adotou o domingo. Então, assim, eu não quero nem entrar na questão de sábado e domingo, como algumas religiões de seu sábado. Eu quero enfatizar que você precisa tirar um dia para o Senhor. Porque tem muita gente que trabalha aos domingos, mas folga um dia. Aí eu não consigo tirar todo dia. Irmãos, mas tira esse dia. Quando Deus criou o mundo, no 7º dia ele descansou, foi ele vendo e contemplando a beleza das coisas que ele tinha visto. Tira um dia, tira um tempo para você contemplar a beleza, a obra, as maravilhas do Senhor, para você refletir na palavra de Deus, para você orar. Nós temos que fazer isso todos os dias, mas um dia em especial, dedique a maioria da parte de tempo que você conseguir ao Senhor. Faça o seu almoço, faz o que você tem que fazer, mas se assente com mais tempo naquele dia. Venha aos cultos. Nós temos cultos, domingo e quarta. Um é 1 hora, 1h30. Aí tem gente que arruma tanta coisa para fazer no domingo, vai almoçar fora, vai fazer não sei o quê, vai passear no parque, vai no zoológico. Eu não estou falando os casos esporádicos, não, que é de vez em quando, mas sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Não estou falando aqui de ninguém. Estou falando que a gente vê isso dentro do meio do povo que se diz ser evangélico. Versículo 22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. O povo chegou a Moisés, você mandou pegar um, o povo está pegando 2. Aí Moisés fala com eles, respondendo-lhes, ele, isto é o que eu disse, o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer com água, cozei com água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Moisés dá até uma dica, ó, se você quiser só comer, você pode misturar com água, você pode misturar aí no forno, pode fazer um bolinho, pode fazer o que vocês quiserem. Porque amanhã vocês não vão colher, porque amanhã é o dia que vocês vão dedicar ao Senhor. E no versículo 24,
e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bicho. Olha para você ver que milagre. Olha para você ver que não é algo natural. Aquilo que eles colhiam nos dias normais, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e eles deixavam sobrar, dava bicho, cheirava mal. Mas aqui, quando Deus falou que no sexto dia eles deveriam colher em dobro, eles guardavam e não dava bicho. Não dava, porque foi uma ordem do Senhor. Eles deveriam consagrar o dia deles ao Senhor. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e ele não haverá. Aí versículo 27 vem um povo. Sempre vem um povo. Vem nós. Não vou falar o povo não como terceira pessoa, não. Vamos colocar com a primeira pessoa do plural, nós. Aí vai nós. Deus deu a medida, Deus falou como tem que fazer, Deus diz isso e a gente vai lá. 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Já tinham pegado. Moisés falou que não ia ter e o povo vai procurar ali alimento. É complicado. Nós somos complicados. No versículo 28 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lá no versículo 4, vou dar pão, eu quero ver se o povo vai guardar a minha lei. E o povo não guardou. O povo pegava para sobrar. O dia que não era para pegar, o povo queria pegar. E o Senhor falou a Moisés. E uma coisa que é uma aplicação que eu gostaria de falar. Às vezes, longe do seu líder, você está fazendo coisas ocultas, você está desobedecendo a palavra do Senhor, aquele que Ele te ensinou, mas não pense que você está escondido. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. E com certeza, Deus sabe se você está guardando ou não a lei do Senhor. Nós sempre gostamos de enfatizar aqui, seja bênção no seu trabalho, anuncie o evangelho do Senhor na sua escola, porque aqui é muito fácil nós louvarmos a Deus, mas lá fora, o Senhor está vendo o que você está fazendo. Tem bolê que eu já estou atrasado. Irmãos, vou acelerar aqui. Então diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Aquele pão chamou de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolo de mel. Eles não sabiam o que era, então eles fazem aqui uma comparação daquilo que eles conheciam. Não é que é igual, parecia uma semente de coentro. Não era uma semente de coentro, parecia. Aquilo que eles conheciam, eles atribuíam. E disse a Moisés: esta é a palavra do Senhor, ordenou, né, já fala aqui de encher. E aqui Deus vai mandar que eles pegam, enchem ali um gomer também, que sirva de testemunho. Olha só que interessante. Esse pão foi colocado depois na Arca da Aliança e não deu bicho. Deus preservou aquele pão. Olha para você ver que coisa. Se você for olhar os detalhes, como Deus é maravilhoso. E vai falar que Deus comeram os filhos de Israel o maná por 40 anos antes de entrarem na terra prometida. Aí você pode falar assim: nossa, que povo abençoado. Mas aí depois eles começam a reclamar por falta de água. Depois eles vão reclamar do pão, porque o povo reclama. Nós temos esse hábito. Mas saiba que Deus é um Deus misericordioso, que se manifesta em sua glória e nos dá aquilo que precisamos. Diariamente Ele supre as nossas necessidades. Deus, Ele usou o maná para 3 lições com o seu povo.
E também ele nos dá essa lição dentro da provisão dele. A primeira, que eles deveriam confiar em Deus. Nós temos confiado em Deus, que Ele é o nosso Jeová Jireh, que Ele é o nosso provedor, que Deus vai prover de novo. Ou ficamos ansiosos, ficamos sem dormir, ficamos preocupados. Me dá meu celular, por favor. Tem um negócio que eu gostaria de ler, uma história dos irmãos. Será que nós temos confiado em Deus? Será que você tem confiado que Deus, vai prover todos os dias da sua vida? Que você tem que estudar, que você tem que trabalhar, mas que a provisão, ela vem do Senhor? 2, eles deveriam obedecer. Irmãos, foi dada uma ordem específica para eles. Tinha uma medida, tinha um dia que ia colher mais, tinha um dia que ia colher menos, dia que não ia colher, não ia colher menos, um dia que não ia colher. Será que nós temos obedecido? Será que nós temos guardado os estatutos diante do casamento? Será que diante da aliança nós temos a provisão de Deus, mas será que nós temos guardado os estatutos? E guardar não é só saber, é saber e praticar a palavra do Senhor. E a terceira lição, eles deveriam considerar o sábado. Eles deveriam dedicar um dia ao Senhor. Será que nós temos dedicado um dia ao Senhor? Aquele dia que você tira mais tempo para orar, aquele dia que você tira mais tempo para jejuar, para se dedicar a Deus. Será que nós temos feito isso? Os irmãos abrem aí para encerrar em João, capítulo 6, versículo 30. Enquanto isso, eu vou ler uma história para vocês de um homem que confiava diariamente na provisão de Deus. George Miller construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida. Quando ele começou em 1834, havia acomodações para 3.600 órfãos em toda a Inglaterra e o dobro de crianças com menos de 8 anos estavam na prisão. Um dos grandes efeitos do ministério de Miller foi inspirar os outros para que, de acordo com o biógrafo A.T. Pisson, 50 anos depois que Miller começou seu trabalho, pelo menos 100.000 órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Ele orou por milhões de dólares na moeda atual para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu um salário nos últimos 78 anos do seu ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas para que ele enviasse o que ele precisava. Ele nunca pegou empréstimo ou se endividou. E nem ele e nem os órfãos passaram fome. Ele insistia constantemente quando as pessoas colocavam em um pedestal que ele não tinha um dom da fé, só porque orava por suas próprias necessidades e pelas necessidades dos órfãos, e o dinheiro chegava de maneira notável. Há uma história que é descrita no Livros da Fé, de George Miller, que teve uma noite que eles não tinham nada que comer, nem os órfãos, e ele orou ao Senhor: Senhor, não tenho o que comer, não tenho essas crianças, eu rogo ao Senhor que provê o alimento. E no outro dia, veio uma carroça levando leite, levando o alimento para outro lugar, a carroça estraga a roda, não iria dar tempo, aqueles alimentos iriam se perder, e ele sabia da história de Miller, e ele bate na porta de Miller e entrega ali os alimentos. E Deus proveu os alimentos para ele naquela noite. Às vezes nós estamos como Miller naquela noite, sem saída, procurando motivos. E ele fala que ele não tinha um dom da fé. Ele orava pelos necessitados e por ele, para que Deus iria prover. Às vezes você está esperando receber um dom de fé, às vezes você está esperando alguém pôr a mão na sua cabeça para você receber a cura, para você receber a provisão. Irmãos,
Peça ao Senhor sinceramente e Deus vai suprir a sua necessidade necessariamente. O que é necessário, Ele vai suprir diariamente. Fui falar diariamente, falei necessariamente. Irmãos, para concluir, João capítulo 6, versículo 30 ao 36, ao 35 diz assim: Então lhe disseram eles, que sinais fazes para que vejamos, creamos em ti? Quais os teus efeitos? Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Ao maná de que nós falamos aí. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Não foi Moisés, foi Deus, Pai, que deu o pão para eles, supriu a necessidade física para que eles pudessem viver. Porque o pão de Deus, o que desce do céu, dá a vida ao mundo. Aqui Jesus já está se referindo dele. Eles foram supridos lá fisicamente para terem saúde, aqui a vida eterna. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles, dá desse pão então, já que é Deus que desce do céu. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Foi importante para aquele povo, naquele momento, aquele maná, para suprir a fome deles, para que eles pudessem viver. Mas mais importante que isso, é o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus, que supre a nossa fome espiritual e que nos concede a vida eterna. Vamos nos colocar de pé esta noite. Vamos orar ao Senhor.